Ao encerrar a visita de Estado à Índia, o presidente Lula reagiu ao anúncio do aumento da alíquota das tarifas de importação dos Estados Unidos. Lula defendeu que o Brasil concentre as negociações comerciais na figura do presidente Donald Trump, escanteando os assessores da Casa Branca. O nosso enviado especial a Nova Delhi, Américo Martins, traz mais informações. O presidente Lula disse que está aliviado por não ter tido pressa para negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula disse que não pode julgar as decisões da Suprema Corte americana e não comentou sobre as incertezas que foram causadas pela decisão da Justiça e pela reação do presidente Trump, que anunciou novas tarifas globais de 15%. Lula disse que é importante ir aos Estados Unidos e ter conversas diretas com Trump para falar não apenas sobre as tarifas, mas sobre todos os assuntos da relação bilateral com os Estados Unidos. Ele disse que não há nenhum assunto proibido, nenhum veto nessas conversas. O presidente também afirmou temer que alguns membros do governo americano tenham interesse em atrapalhar as negociações. Segundo ele, o lado americano parece não acreditar em algumas negociações e que a coisa só andou quando ele teve encontros diretos com o presidente Donald Trump. Por isso, a estratégia do governo brasileiro é a de conversas diretas entre os chefes de Estado. O presidente Lula fez todos esses comentários numa entrevista coletiva no final da sua visita de Estado aqui a Nova Delhi, a capital da Índia. O presidente, nessa entrevista, também fez um balanço dessa visita, que teve como destaque a assinatura de um acordo relacionado aos minerais críticos e terras raras. Foi o primeiro acordo do gênero assinado pelo Brasil com outro país e mostra a intenção do governo brasileiro em não dar exclusividade para esse tipo de exploração a nenhum país. Essa vai ser, inclusive, uma discussão também nas conversas do presidente Lula com o presidente Donald Trump, que, segundo o governo brasileiro, devem acontecer em março. Ainda não há a confirmação exata sobre isso. Lula, na mesma entrevista coletiva, afirmou ainda que pretende discutir muito com o presidente Donald Trump a questão do combate ao crime organizado. Ele disse, inclusive, que o Brasil pode receber aquelas pessoas que foram presas nos Estados Unidos para que elas fiquem presas no Brasil. O presidente foi enfático, dizendo que se os Estados Unidos querem combater o narcotráfico, o Brasil também quer. E existe uma parceria importante a ser feita entre os dois lados. Daqui de Nova Delhi, logo depois dessa visita de Estado, o presidente logo embarcou para a Coreia do Sul, aonde vai ter também uma visita de Estado e vai discutir com esse outro parceiro importante questões geopolíticas, a questão do multilateralismo e também o comércio bilateral. A questão do multilateralismo também fez parte da agenda aqui em Nova Delhi. E o presidente, mais uma vez, afirmou que é necessário que a ONU seja fortalecida para voltar a ganhar credibilidade. De Nova Delhi, Américo Martins. A gente separou um trecho da entrevista coletiva do presidente Lula quando ele destrincha a estratégia do Brasil nessa negociação com a Casa Branca. Vamos ver. Olha, eu estou aliviado de não ter tido pressa, sabe, de fazer as coisas de forma precipitada. Mas eu disse desde o começo isso. Veja, nós criamos uma comissão de negociadores no Brasil, que tem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, meu vice-presidente Geraldo Alckmin e meu chanceler, o Mauro Vieira, que está aqui. Ou seja, 3 altos ministros do meu governo colocados à disposição dos Estados Unidos para negociar. O que é que eu percebi? Que é muito difícil a negociação, porque me parece que do lado de lá não tem tanta vontade de negociar. Porque eles acham que o presidente Trump, sabe, resolve as coisas pelo Twitter.
E as coisas só andaram um pouco quando eu pessoalmente falei com o presidente Trump, porque ele nos deu um telefone em que a gente tem contato direto. Então, às vezes, eu fico pensando que tem gente que não quer que a gente dê certo nos acordos. E é por isso que eu quero conversar com o Trump. Eu estou convencido que, na conversa, a relação Brasil-Estados Unidos vai voltar à normalidade. Porque eles têm interesse, nós temos interesse. Sabe, se taxar alguns produtos nossos, vai causar inflação nos Estados Unidos e vai ser prejudicial ao povo americano. Ele já sabe disso.